Alô, lotequeiros de plantão. Loteca Concurso 1205, programação oficial. Temos mais dados, estatísticas e informações sobre esse concurso. Hoje, sexta-feira pela manhã, dia 1º de agosto, após a rodada do meio de semana. Jogos de terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, todos concluídos, já finalizados. Por isso, temos mais informações. Ontem mesmo, um resultado surpreendente. O Flamengo perdeu no Maracanã por 1-0 para o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Cruzeiro empatou em casa 0-0 com o CRB. Tivemos também a vitória do Bahia por 3-2 em cima do Retrô. Jogos, o Vasco empatou fora de casa com o CSA em 0-0. Temos as probabilidades para esse concurso, mais informações aqui. O jogo mais equilibrado até o momento aqui é entre Sport e Bahia e Novo Horizontino e Avaí. Também Amazonas e Goiás, o jogo 6, ou seja, vários jogos muito disputados. A única zebra considerada aqui é no jogo entre Atlético Paranaense e Paysandu, 14%. O Paysandu vencendo esse jogo seria uma zebra. Temos que analisar muito bem que o Paysandu conseguiu resultados importantes fora de casa já, né? Inclusive contra o Coritiba, venceu por 5-2, o rival do Atlético Paranaense. Então, muitos jogos importantes aconteceram neste meio de semana que nos fazem repensar alguns palpites, né? Foi muito surpreendente mesmo o empate do CRB contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que nos últimos 2 jogos não conseguiu vencer em casa. Perdeu para o Ceará e empatou agora com o CRB. Então, em seguida eu vou vir com meus palpites para esse concurso. Concurso difícil, né? Como sempre, acumulado, né? Lembrar aqui que o concurso está acumulado em 2,5 milhões de reais para 14 acertos. Acontecerão 6 jogos no sábado e 8 jogos no domingo, né? A rodada começa já amanhã, 4 horas da tarde, com o Sport Bahia, Novo Horizontino e Avaí, né? São os jogos das 4 horas da tarde. No domingo, a rodada será finalizada. O último jogo acontecerá 8h30 da noite entre Internacional e São Paulo, que é o jogo 14. Em seguida, vou dar meus palpites para esse concurso. Agora eu vou dar meus palpites para esse concurso, lembrando que eu acompanhei toda a rodada do meio de semana pela Copa do Brasil, né? Algumas equipes aí foram surpreendidas, né? O Flamengo mesmo ontem perdeu para o Atlético Mineiro, como falei, por 1-0. O Cruzeiro não conseguiu vencer o CRB, foi 0-0 em casa. O Vasco conseguiu apenas um empate também fora de casa. Então, jogos surpreendentes aí. O Bahia venceu com muita dificuldade o Retrô por 3-2. Botafogo na terça-feira venceu o Bragantino por 2-0. E vamos aos palpites. O jogo 1 entre Ceará e Flamengo. O Ceará que vem numa ascendente muito boa. A equipe do Ceará, né, vem forte após vencer o Cruzeiro fora de casa por 2-1 no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O confronto entre Flamengo e Ceará acontecerá no Castelão, na casa do Ceará. O Ceará em casa. Ceará e Flamengo. O Ceará nos últimos 3 jogos em casa perdeu, mas curiosamente fora de casa a equipe se saiu muito bem e venceu o Cruzeiro por 2-1 no último domingo. Ou seja, será um jogo difícil para o Flamengo, que vem de derrota em casa para o Atlético Mineiro por 1-0 na Copa do Brasil. Eu vou usar meu primeiro duplo aqui nesse jogo e vou de empate Flamengo. O Flamengo é favorito, na minha opinião. Tem muito mais time do que o Ceará, mas o Ceará é aguerrido e pode conseguir esse empate e até vencer. Lembrando que eu vou usar aqui 3 duplos e um triplo nesse jogo aqui. Custa R$ 48,00 agora, com a nova tabela de preços, né? Então, jogo 1, coluna do meio, e coluna 2, na minha opinião. Jogo 2, Sport, Recife e Bahia. Nesse jogo tudo pode acontecer. O Sport, que não tem vitórias ainda, não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos em casa empatou 3 e perdeu 2, né? Deu uma melhorada. O último jogo ia vencendo o Santos por 2-0. Estava vencendo, tomou o empate no final. Enfrentando a equipe do Bahia, que vem bem, né? No último jogo em casa aí, venceu o Retrô por 3-2 na Copa do Brasil. Tomou um golzinho no final, estava vencendo por 3-1. O Bahia, que nos últimos 2 jogos em casa, venceu por 3-2 e 3-0. Agora, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos do Bahia, o Bahia conseguiu apenas uma vitória em cima do Bragantino, que foi antes da Copa do Mundo de Clubes. E depois não venceu mais fora de casa. Empatou com Fortaleza em 1-1 no último jogo aí pelo Brasileirão. E pela Copa Sul-Americana perdeu de 2-0 para a América de Cali da Colômbia. Ou seja, não tem um bom histórico fora de casa. Eu vou usar meu triplo nesse jogo.
Tudo pode acontecer, na minha opinião, um empate, como a vitória do Sport que precisa vencer, como o Bahia também tem time para vencer esse jogo. Então, meu triplo será usado nesse jogo 2, devido à dificuldade e o acirramento que será essa partida. O Sport, desesperadamente empurrado por sua torcida, precisa da vitória e pode ser surpreendido pelo Bahia e perder esse jogo, ou então mais um empate, que o Sport já tem 5, né, empates. Então, dificuldade nesse jogo 2. Jogo 3, Novo Horizontino e Avaí. Aqui é pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Novo Horizontino, nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou apenas 1. E o Avaí, fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1, venceu apenas 1. Então, o favoritismo aqui para o Novo Horizontino. Vou de coluna 1 no jogo 3. O histórico entre essas equipes mostra que o Novo Horizontino, jogando em casa, é favorito. As 2 vezes que o Avaí foi visitar o Novo Horizontino, perdeu por 2-0. O ano passado isso se repetiu e em 2023. Jogo 4, Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo e América Mineiro. O Botafogo de Ribeirão Preto vem de derrota em casa no último jogo, perdeu para o Criciúma. Nos últimos 5 jogos em casa, a equipe empatou 3, perdeu 1, venceu apenas um jogo por 1-0. Enquanto o América Mineiro, nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 3, venceu 2, vem de 2 derrotas por 3-1, perdeu para o Novo Horizontino por 3-1 e Cuiabá por 3-1 fora de casa. Ou seja, um jogo difícil aqui de ser analisado. Umas equipes que estão ali em crise, na minha opinião. Pelos últimos resultados, não vencem há 5 jogos. Tanto o América Mineiro como o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu vou de empate seco, coluna do meio nesse jogo 4. Tudo pode acontecer, mas eu vou de coluna do meio devido ao acerramento desse jogo, o equilíbrio. Jogo 5, confronto inédito entre Mirassol e Vasco da Gama. As equipes estão se cruzando pela primeira vez na história. Não há histórico de confrontos. É o primeiro jogo inédito. As equipes irão se enfrentar, né? O Mirassol subiu agora para a Série A. E os anos que o Vasco disputou a Série B, o Mirassol não estava lá. Então, confronto inédito. O Mirassol, que vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro da Série A. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 2, né? Vem uma boa campanha. O Vasco, fora de casa, os últimos 2 jogos, empatou com o Internacional no Beira-Rio, quase vencia, e empatou com o CSA em 0-0. O Vasco aqui pode engrossar para cima do Mirassol, mas aqui eu vou de Mirassol coluna 1 nesse jogo. Eu acredito que o Mirassol, devido ao desempenho das últimas partidas, venceu o Santos por 3-0. O Corinthians também foi derrotado pelo Mirassol por 2-1. E ambos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Agora em maio e em junho, e o jogo contra o Santos, 3-0 para o Mirassol, dia 19 de julho. Então vem uma boa campanha. Empatou seu último jogo em casa, mas aqui, na minha opinião, é favorito contra o Vasco. Vou de coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Amazonas e Goiás. Jogo difícil. O Goiás vem fazendo uma grande campanha na Série B. A equipe briga pelo acesso para a Série A e também briga pelo título da Série B. A equipe vem muito bem nos últimos 5 jogos aí jogando. O Goiás perdeu apenas um jogo, foi para o Novo Horizontino fora de casa, jogo difícil, né? Venceu 2 jogos, empatou 2, jogos dificílimos. E agora enfrenta o Amazonas, que, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1, perdeu apenas para o Atlético Paranaense por 1-0, dia 5 de julho. Ou seja, jogo difícil para o Goiás. Aqui eu vou usar um duplo e vou de empate e coluna 2 nesse jogo 6. Jogo difícil para ambas as equipes. Jogo 7. Fluminense e Grêmio. O Fluminense, que conseguiu uma grande vitória. Eu não citei no início do vídeo, mas conseguiu uma grande vitória neste meio de semana pela Copa do Brasil. 2-1 em cima do Internacional, fora de casa na quarta-feira. A equipe que, depois da Copa do Mundo de Clubes, não havia vencido ainda, né? Pelo Campeonato Brasileiro continua sem vencer. Nos últimos 4 jogos foram 4 derrotas. Precisa vencer e dar resposta à sua torcida. Após essa vitória fora de casa na Copa do Brasil contra o Inter, a equipe vem forte. Enquanto o Grêmio jogou na terça-feira um jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, da rodada que já tinha sido passada. Era um jogo atrasado. O Grêmio venceu por 2-1 Fortaleza, com 2 pênaltis, que o goleiro do Fortaleza se equivocou e causou esses 2 penalidades. Então, jogo difícil, mas aqui eu vou de Fluminense, coluna 1 no jogo 7. O Fluminense, eu acredito que vai vencer agora, após essa vitória fora de casa contra o Inter, no Beira-Rio. Em casa tem tudo para vencer o Grêmio, coluna 1 no jogo 7. Jogo 8, entre Corinthians e Fortaleza. O Corinthians, que conseguiu uma grande vitória agora no meio de semana.
no derby, o campeonato aqui brasileiro. O Corinthians precisa vencer esse jogo. A equipe no último jogo empatou em casa, 0-0 com o Cruzeiro, né? Fora de casa, o Corinthians empatou com o Botafogo, não vence há 3 jogos no Brasileirão. A última vitória foi em cima do Ceará, dia 16 de julho, 1-0, né? Corinthians aqui é muito favorito, na minha opinião. Fortaleza que não vence fora de casa há muito tempo. Os últimos 5 jogos foram derrotas. Teve 2 goleadas. Então aqui eu vou de coluna 1 no jogo 8. Corinthians é favorito para esse jogo 8. Jogo 9, Chapecoense e CRB. A Chapecoense que vem fazendo uma grande campanha, né? Na Série B também briga pelo acesso para a Série A do ano que vem. A equipe está brigando pelo G4. Sempre ali brigando. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, 2 por goleada, venceu o Amazonas por 4-0 e venceu o Volta Redonda no último jogo em casa por 4-2, enfrentando o CRB que fora de casa conseguiu um grande resultado na Copa do Brasil, como eu já falei, 0-0, né, contra o Cruzeiro fora, agora decide em casa na Copa do Brasil, mas pelo Brasileirão da Série B, o CRB precisa melhorar. Nos últimos 4 jogos que jogou fora de casa, perdeu 3, empatou apenas um com o Operário. Aqui, na minha opinião, a Chapecoense é favorita. Eu vou de coluna 1 nesse jogo 9. Jogo 10, Botafogo do Rio e Cruzeiro. Jogo difícil para ambos, né? O Botafogo, que nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 2. Vem de vitória em casa por 2-0 contra o Bragantino. Isso pela Copa do Brasil, enquanto o Cruzeiro também fora de casa, muito difícil ser batido. Os últimos 5 jogos do Cruzeiro jogando fora de casa foram 3 vitórias e 2 empates. O Cruzeiro deu uma caídazinha assim de rendimento, mas foi em casa. Nos últimos 2 jogos em casa, perdeu para o Ceará por 2-1 pelo Brasileirão Série A e empatou em casa neste meio de semana contra o CRB, né, pela Copa do Brasil 0-0. Mas é um jogo difícil, eu vou usar meu último duplo aqui e vou de coluna 1 e coluna do meio. Né? Usei meus 3 duplos e um triplo. Essa apostinha aqui custa R$48. Jogo 11, Atlético Paranaense e Paysandu. Jogo difícil. O Atlético Paranaense não vem fazendo uma boa campanha na Série B. Nos últimos 5 jogos em casa, a equipe perdeu 3 por 1-0. Empatou 1, foi o último contra a Ferroviária. E venceu apenas o Remo por 2-1, dia 14 de junho. Precisa dar resposta à sua torcida. Fez até um bom jogo ontem contra o São Paulo. Perdeu apenas por 2-1, jogando fora de casa. A equipe que precisa vencer, e eu vou de coluna 1 no jogo 11, e é um jogo difícil. Já usei meus 3 duplos e meu triplo, então aqui eu vou de coluna 1 no jogo 11. Atlético Paranaense tem que vencer. É difícil, o Paysandu briga também para sair da zona de rebaixamento ali na Série B. Empatou apenas em casa, mas aqui o Atlético Paranaense é favorito, mesmo o momento não sendo bom, mas a equipe jogou bem ontem contra o Atlético Paranaense. Vamos dar esse crédito. Coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Atlético Mineiro, que surpreendeu o Flamengo ontem, né? A equipe que tinha perdido pelo Brasileirão por 1-0, domingo, né? Perdeu, e agora pela Copa do Brasil, quinta-feira ontem, venceu por 1-0 o Flamengo, surpreendeu e saiu na frente nessa decisão na Copa do Brasil, né? Venceu fora de casa no Maracanã o Flamengo por 1-0. Então joga em casa e decide. Então aqui enfrenta o Bragantino, que vem em crise, viu? Nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 3. A equipe que foi derrotada também na Copa do Brasil para o Botafogo. Então eu vou de coluna 1 no jogo 12. O Atlético Mineiro reagiu aqui. Eu acho que vem forte para vencer esse jogo contra o Bragantino. Vitória da Bahia e Palmeiras, jogo 13. Jogo difícil para o Palmeiras, que vem de derrota para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Aliás, pela Copa do Brasil, né, que foi a derrota por 1-0 neste meio de semana. Corinthians 1, Palmeiras 0. Então o Palmeiras vem dessa derrota aí. Antes desse jogo, pelo Brasileirão, venceu o Fluminense fora de casa por 2-1. E em casa, vinha de vitória contra o Grêmio apenas por 1-0. O Palmeiras não tem tido aquele futebol brilhante, né, como antes. Tem vencido por 1-0, 2-1 ou 3-2. Jogos difíceis. Nos últimos 5 jogos do Palmeiras foram 3 vitórias, um empate e essa derrota para o Corinthians. As vitórias foram em cima do Atlético Mineiro por 3-2, fora de casa contra o Fluminense 2-1 e 1-0 no Grêmio. Mesmo assim, eu vou de Palmeiras. O Palmeiras não costuma desperdiçar pontos nesses jogos. O Vitória vai dar trabalho, mas aqui eu vou de coluna 2 no jogo 13, Palmeiras. Jogo 14, Internacional e São Paulo. O Internacional que vem de derrota em casa pela Copa do Brasil por 2-1 para o Fluminense. Já não havia jogado bem
contra o Vasco também, empatou apenas em 1-1, no finalzinho conseguiu empate, o Vasco 1 a menos, e vai dar trabalho aqui para o Internacional conseguir essa vitória. O São Paulo vem embalado aí nos últimos jogos, a equipe venceu 4, empatou 1, com o Bragantino em 2-2 fora de casa, venceu o Clássico contra o Corinthians 2-0, venceu o Juventude fora de casa 1-0 e vem de 2 vitórias em casa aí, 3 vitórias consecutivas em casa, 3-1 no Fluminense, 2-0 no São Paulo, no Corinthians e 2-1 no Atlético Paranaense ontem, quinta-feira à noite, pela Copa do Brasil. Aqui é jogo difícil, eu vou de coluna do meio, empate seco. Acredito que será um jogo difícil para as duas equipes, muito equilíbrio. O Internacional joga em casa, pressionado, precisa vencer, mas o São Paulo vem invicto aí alguns jogos, então após a volta de Hernan Crespo, o treinador, o São Paulo melhorou bastante e nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias consecutivas a equipe do São Paulo, então empate seco, coluna do meio nesse jogo 14. Foram esses os meus palpites, vocês sigam aqui o que vocês derem para aproveitarem. São meros palpites, não tenho como adivinhar o futuro, saber o que irá acontecer nesses jogos. São análises feitas jogo a jogo, né? Acompanhei, por isso tenho essas informações e estatísticas e dados para compartilhar com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like aí, comentem o vídeo, compartilhem. Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14. Jamais desistiremos. Jamais desistiremos rumo a esses 2,5 milhões de reais aí que nos esperam.